Você sabia que o investimento mais seguro do mundo é tijolo? Podem vir guerras, podem mudar governos e eles sempre estarão lá. Agora nós já podemos ir direto ao assunto que nos interessa, que são os investimentos sofisticados que rendem muito mais do que os produtos bancários. Investimentos que os próprios bancos fazem para ganhar dinheiro e não revelam para os seus clientes. Agora você começa a ter grande chance de ingressar no clube dos 1% mais ricos do planeta, aqueles que já têm $1 milhão para investimentos, aqueles que já têm pelo menos hoje em 2016 R$ 3.300.000 para investir. Se você ainda não tem essa quantia disponível para investimento, você está muito mais próximo dela do que você pode imaginar. E falar de investimentos sofisticados, nós precisamos sempre começar falando sobre ações e sobre fundos imobiliários. A opção por esses dois tipos de ativos é porque ambos estão no ambiente de bolsa de valores. Ambos são acessíveis apenas através dos home brokers das corretoras. E nós vamos falar em especial nessa aula sobre os fundos imobiliários. Eles tiveram seu ingresso recentemente na bolsa de valores. Quem já pensou em enriquecer algum dia, já passou pela sua cabeça ter imóveis não só para morar, como imóveis para alugar e viver de renda. Outrora, isso parecia um mercado inalcançável para quem estava começando no mundo dos investimentos. Porque para você adquirir um imóvel, isso significava grandes quantias de dinheiro, significava investimentos a longo prazo, financiamentos, construir um imóvel, e depois ter que administrá-los e correr todos os riscos de se manter esse investimento, pagando todos os tributos, as taxas de condomínio, de luz, gás, e arcando com todas as despesas quando eles não estivessem gerando renda. Mas o mercado de fundos imobiliários veio transformar isso totalmente. Apesar do nome fundos, que remete a outros tipos de aplicações bancárias que nós já comentamos nesse curso, aqui fundos imobiliários possuem um DNA completamente diferente de todos os demais fundos em aplicações bancárias. Os fundos imobiliários, cuja abreviação é FIIs, F-I-I-S, FIIs, eles estão em expansão em todo o mundo e você ainda vai ouvir falar muito deles. Eles são considerados investimentos sólidos, de baixo risco e para longo prazo. Preços de imóveis tendem a flutuar a curto prazo, mas no longo prazo eles tendem a acompanhar a inflação ou ultrapassá-la. Some-se a isso os generosos dividendos, as rendas de aluguel, os incentivos fiscais e a valorização do próprio imóvel, e temos aí todos os ingredientes para um excelente investimento bem-sucedido. Os FIIs surgiram no Brasil em 1993 precocemente, por isso eles não tiveram um bom desempenho no seu começo. Desde que os FIIs, os fundos imobiliários, foram incluídos na Bolsa de Valores brasileira, depois da crise do mercado imobiliário norte-americano, várias regulamentações foram acrescentadas a esse tipo de investimento. As legislações foram aperfeiçoadas para a proteção do investidor. Com isso, houve um verdadeiro renascimento do mercado de fundos imobiliários, que hoje chega a cerca de 40 bilhões de reais no Brasil. E apesar dessas cifras vultuosas, o mercado de fundos imobiliários ainda é extremamente incipiente. Ele ainda tem muito a crescer, muito para oferecer e grandes oportunidades de enriquecimento para os seus investidores. Uma das mais importantes regulamentações
que os fundos imobiliários sofreram no Brasil após a queda da Bolsa Americana foi de não poderem tomar empréstimo para alavancarem o negócio. Eles só podem ser fundados e administrados com recursos próprios, trazendo extrema segurança ao mercado de acionistas. Ter os FIIs, os fundos imobiliários, na Bolsa de Valores facilitou muito o acesso a eles, onde eles passaram a ter uma grande liquidez, permitindo que qualquer um possa comprá-los ou vendê-los com um simples clique do seu home broker, da mesma forma que se compra e vende ações. Eles têm seus códigos específicos, como as ações, tendo cada um sua sistemática própria. Por isso, nós separamos o assunto em capítulos distintos, o de ações e o de fundos imobiliários. O que é um FIIs? O que é um fundo imobiliário? Os fundos imobiliários são condomínios fechados de investimentos em imóveis com uma política de investimentos dirigida a ativos imobiliários. Para o investidor, equivale a ter um pedaço de um imóvel ou de um conjunto de imóveis, que lhe dê direito também a um pedacinho dos aluguéis. Os fundos imobiliários foram criados com raízes no Real Estate Investment Trust, o REIT norte-americano, foram feitos para estimular e expandir o mercado imobiliário e têm obtido grande sucesso, não só na América do Norte, como agora no Brasil. Hoje, existem mais de 100 fundos imobiliários listados na Bolsa de Valores brasileira e com uma perspectiva de taxas de juros mais baixas do que nós temos hoje, com o Brasil dando certo, este segmento de investimentos não poderão passar desapercebidos dos bons investidores. Suas características são: eles são fortes pagadores de dividendos. O marco regulatório brasileiro sobre eles determina que eles são obrigados a distribuir pelo menos 95% do seu lucro líquido a cada 6 meses para fazer jus ao benefício fiscal. E a prática comum dos FIIs no Brasil é a distribuição mensal dos dividendos, semelhante aos aluguéis de um imóvel físico. Uma grande maravilha desse tipo de investimentos é que esses dividendos ou aluguéis mensais são completamente livres de imposto de renda. Eu vou repetir, são completamente livres de imposto de renda, trazendo grande ganho e conforto para o investidor. Enquanto você tem um imóvel físico que tem vacância, que fica desalugado há muito tempo, que você tem que se preocupar com a administração, com o conceito, e que nesses períodos de vacância geram grandes despesas de condomínio e IPTU, os fundos imobiliários não têm esse problema. Eles são administrados pelos gestores e jamais um grupo de imóveis ficam todos desalugados simultaneamente, diluindo essa pequena perda que na prática não tem feito diferença nos rendimentos. Eu, particularmente, sou um grande fã dos fundos imobiliários por 2 motivos. Por ser neto de um português que passou a vida inteira investindo em imóveis e dizendo que tijolo era o investimento mais seguro do mundo, eu, no começo da minha vida, achava que o único investimento seguro e rentável, ou que o único grande tipo de investimento das pessoas ricas eram os imóveis. Eu fui criado com isso e eu vejo que os brasileiros, quando pensam, o dia que eu tiver algum dinheiro, eu vou viver da renda de aluguéis, eu vou comprar imóveis para viver de aluguel, de imóveis residenciais, de imóveis comerciais. Mas nesse sistema, muitas pessoas se esquecem dos períodos de vacância. A vacância, ou seja, os períodos que os imóveis ficam sem ninguém para alugar, destroem completamente qualquer rentabilidade do mercado de aluguel para imóveis físicos. Mas isso acabou a partir da criação dos fundos imobiliários. Um FIIs, um fundo imobiliário, gera, em média, 1% ao mês livre de imposto de renda. Suas taxas de vacância são extremamente baixas, desde que você escolha um fundo imobiliário composto de vários imóveis.
porque existem no mercado fundos imobiliários de um único imóvel. Quando você participa de um fundo imobiliário de vários imóveis, onde o risco da vacância está diluído, a média de rentabilidade em comparação a um imóvel físico, considerando que este imóvel ficasse alugado o tempo todo, é de pelo menos 5 vezes mais. Se nós considerarmos a vacância, que nós não temos aqui como prever, mas que elas fatalmente acontecem, a perda para quem investe em imóveis físicos para ter renda como aluguel é enorme em relação ao investimento em fundo imobiliário. Eu gosto de tirar o exemplo básico de um imóvel, um apartamento residencial que o investidor tenha para aluguel num bairro nobre de uma cidade como Rio e de São Paulo, que gira em torno de R$ 1 milhão, um apartamento usado de 3 dormitórios. Essa foi uma experiência que eu tive em família, então eu posso dizer com toda certeza. Se você tem um imóvel de R$ 1 milhão usado num bairro como o Leblon, no Rio de Janeiro, ou num bairro como o Itaim, em São Paulo, ambos esses imóveis podem ser alugados por um valor médio mensal de R$ 2.500. R$ 2.500 por mês de aluguel em relação a um patrimônio de 1 milhão significa 0,25% de rendimento ao mês. Se você adicionar a isso o desconto do imposto de renda como pessoa física, como investidor pessoa física, no montante de 27,5%, esses R$ 2.500, ou seja, esses 0,25% de 1 milhão, passam a ser apenas 0,16, ou seja, R$ 1.600 de renda por mês, enquanto um fundo imobiliário, 1 milhão aplicado num fundo imobiliário, gera 1% em média ao mês. Em relação a 0,16, 1% é algo em torno de 5 vezes mais. É matemático, a diferença é gigantesca. Eu conheço dezenas e dezenas de pessoas que vivem de investimentos em imóveis para aluguel. Adicionado a tudo isso, nós ainda temos o problema da administração. Já falamos do problema dos impostos, falamos do problema da vacância, agora lembre-se do problema da administração. Quem tem ou já teve um imóvel ou vários imóveis para alugar sabe da dificuldade e dos desafios de se administrar esses imóveis ou de delegar essa administração a uma administradora de imóveis, onde nesse caso você ainda tem o desconto das taxas administrativas, o que vai fazer o seu rendimento do aluguel cair ainda mais. No caso de fundos imobiliários, toda a gestão de administração dos imóveis, manutenção, redação de contratos, busca de novos inquilinos, tudo isso fica por conta do gestor do fundo imobiliário. Eu conheço administradoras de imóveis residenciais que cobram algo entre 6 a 10% ao mês. 6 a 10% ao mês. Um fundo imobiliário é obrigado por lei a pagar 95% de rendimentos aos seus acionistas. Esses fundos imobiliários costumam se especializar em determinados segmentos de imóveis para alugar, como edifícios de escritórios corporativos, shopping centers, galpões logísticos, hospitais, hotéis ou outros imóveis de elevado valor. Depois do surgimento dos FIIs, dos fundos imobiliários, comprar imóveis físicos para fins de locação já não é mais interessante para muita gente diante desse novo mercado tão promissor e seguro. Eu vou listar aqui agora 10 vantagens de se investir em fundos imobiliários. Primeira, você pode começar a investir a partir de apenas R$ 100. Segunda, você não precisa se preocupar com a administração. Você terá sempre uma excelente equipe gestora trabalhando para você sem custos adicionais. Terceira, você compra e vende as suas cotas diretamente do seu home broker com liquidez imediata, muito diferente de um imóvel físico que por vezes leva séculos para se conseguir vender. Quarto,
O brasileiro já tem o hábito de investir em imóveis, o que reflete um ótimo momento para esse mercado de investidores. Sexto, o investidor tem excelentes inquilinos de alta qualidade. Costumam ser grandes instituições com baixa probabilidade de calote. Sétimo, o investidor tem facilidade na diversificação, podendo investir um pouco em cada fundo e em diferentes tipos de fundos. Oitavo, as taxas de administração dos fundos imobiliários são muito menores do que as cobradas nas negociações diretas de compra e venda de imóveis. Nono, os rendimentos mensais são isentos de imposto de renda para a pessoa física. Décimo e último, todos os FIIs são obrigados a distribuir 95% do lucro líquido mensal aos seus cotistas. Como complemento dessa aula, eu vou analisar dentro de um home broker como que a gente tem acesso aos FIIs e como eles aparecem. Vou fazer um comentário dentro do home broker.